E vem conferir uma análise do 17º episódio de Jujutsu Kaisen. E lançou nessa última quinta-feira o 17º episódio de Jujutsu Kaisen. Episódio esse que desde a primeira cena você já consegue perceber que tecnicamente ele vai ser um episódio diferente. E por que eu falo isso? Porque na primeira cena você já vê que os animadores escolheram um outro tipo de câmera para começar o episódio. E como seria esse outro tipo de câmera? Eles diminuem a lente. E essa diminuição de lente, que parece algo que só esteticamente vai mudar o episódio, na verdade não é só isso. Essa escolha de como vai ser a medida para começar o episódio diz muito de como a narrativa vai progredir a partir dali. Não é à toa que você vê filmes no cinema que você vê que tem medidas diferentes de quanto vai ser a abertura da lente de câmera. Aquilo já diz muito sobre a sua narrativa. E muitos diretores, principalmente os grandes, eles escolhem se vai querer deixar mais aberto ou menos aberto, falando de uma forma mais simples, porque é muito mais complexo do que isso, é muito mais profundo do que isso, para poder contar sua narrativa. E aqui os diretores escolheram essa técnica, escolheram essa quantidade para poder dar um ar mais sério pro episódio e também mudar meio que o estilo da animação. E isso funcionou muito bem. Mas o episódio, ele começa com o Itadori no hospital com seu avô. A gente não consegue ver o avô do Itadori, mas a gente vê que na conversa, o avô dele fala que ele é um cara que tem um coração muito bom e que ele tem que usar essa bondade que ele tem para poder proteger as pessoas que estão à sua volta. E aí a gente já mostra como a direção é muito bem feita, porque ele tá olhando pro lado para ver seu avô, ouvindo aquela mensagem poderosa, e logo depois tem uma transição que sai do Itadori e vai pro Sukuna. É o Itadori, e até a parte da linguagem visual é muito legal nessa parte, porque o Itadori, apesar de estar numa sala de hospital, né, num quarto de hospital, você vê que em volta dele tem muita vida, tem muita luz, tem o verde, tem o amarelo, que representa muito essa ideia da vida. E logo depois, quando corta a cena e vai pro Sukuna, que está no mesmo ângulo, acaba tendo aquela ideia de vermelho, laranja e muita escuridão, mostrando como a transição é feita de alguém que tinha uma confiança de algo que poderia acontecer e depois vai para alguém que só traz a morte e desespero, e que vai conversar muito com o episódio como um todo. Essa primeira cena do Itadori conversa muito bem com a sua última cena, mas a gente vai chegar lá. Logo depois disso, a gente corta pra luta que terminou o episódio passado. Pra quem lembra como o 16º episódio terminou com o Megumi parado na parede, meio que sangrando, quase morrendo, e o Haruta completamente desesperado, implorando pro Megumi acordar, e uma criatura misteriosa vindo pra cima dele, e a gente não sabe nem como é que é a forma dessa criatura. A gente volta nesse 17º episódio antes disso acontecer, onde o Haruta, ele tá meio que torturando o Megumi. O Megumi está mais fraco, o Megumi acabou de lutar contra o Toji, e a partir daí o Haruta aproveita isso pra meio que torturar ele. Ele acerta golpes e ele até fala, se fosse um feiticeiro mais fraco, com certeza essa luta já teria acabado. E a partir daí, quando ele tá fugindo, o Megumi tá meio que tentando criar uma estratégia para tentar sair daquele lugar. E ele fala muito da sua técnica, que são as 10 sombras. Ele fala sobre os seus cães, e qual seria a melhor estratégia para ele sair dali. Mas ele sabe que ele tá com pouca força. Ele não vai conseguir ficar fazendo invocações a partir dali. Então ele teria uma última chance, uma última invocação. Nesse momento, o Haruta acaba se descuidando por um minuto, porque uma luz muito forte acaba chamando sua atenção. Essa luz é quando o Jugo e também o Sukuna estão lutando. A gente não consegue ver, mas a gente sabe que é exatamente nesse momento. Essa distração foi um momento suficiente para o Megumi ficar de pé, colocar ele numa distância segura do Haruta e conseguir fazer a sua invocação. E a partir daí, ele faz uma invocação que a gente não entende muito bem de primeira. Ele fala que ele tem uma última chance, e ele vai tentar fazer uma invocação de um Shikigami. E ele sabe que esse Shikigami que ele vai tentar fazer a invocação é o muito poderoso e que ele nunca foi controlado. E que se ele invocasse de uma vez, ele iria morrer. Mas quando ele fez a sua invocação, ele fez com que o Haruta tivesse uma zona segura, onde ele fizesse parte daquela invocação. E a gente não entende muito bem o que isso quer dizer de primeiro momento. Mas aí o Shikigami aparece. Mas nesse momento, antes dele aparecer, tem um flashback rápido, onde a gente entende qual que é a diferença do Megumi para, por exemplo, o Gojo. E isso é muito interessante, porque desde a primeira
primeira temporada, sempre que o Sukuna vê o Megumi, ele mostra muito interesse no personagem. Ele fala como ele é forte e como futuramente ele pode usar o poder do Megumi a seu favor. Mas até o momento a gente não entendia o que isso quer dizer, até que chega nesse flashback, onde o Megumi e o Gojo estão conversando. Nesse momento, o Gojo explica por que o clã Zenin odeia tanto o clã do Gojo, porque esses clãs se odeiam. Ele mesmo fala que não entende muito bem isso, mas ele fala que isso vem desde antigamente, e a briga entre eles era para saber quem era o mais forte. Por um lado, você tinha o clã do Gojo, que tinha um cara que era responsável pelos olhos e pelo poder igual ao do Gojo. E por outro lado, tinha um ser muito poderoso, que ele tinha um poder igual ao do Megumi. Isso é muito importante, porque a gente tá vendo o personagem mais forte de Jujutsu Kaisen até o momento, junto com o Sukuna, falar qual que era o poder dele, a importância dele. Isso dá meio que um valor pro Megumi, porque só nesse episódio, tanto o Gojo elogia muito o poder do Megumi, como o Sukuna, mais pra frente, elogia muito o poder do Megumi, mostrando como ele vai ter uma importância pra obra a partir daqui. Isso é meio que pra você certificar pro público que, olha, esse personagem, ele é muito poderoso. Não parece ainda, mas se ele evoluir, ele pode ser muito poderoso. Vale destacar, o Megumi, pra quem não lembra, ele tinha tudo pra ser do clã Zenin. Tanto que quando o Toji morre, ele faz a última pergunta pro Megumi, que é, como é seu nome? E ele fala, Fujigoro. E o Toji fica muito feliz, porque o Toji não gostava do clã Zenin. Então realmente existe essa briga da pessoa que tem os olhos como um Gojo com o clã Zenin. Já falei isso no episódio passado, mas vale destacar. Todo mundo nesse universo, aparentemente, odeia o clã Zenin. Eu espero que em algum momento, em algum arco, e de novo, eu não li o mangá pra saber, eles explorem um pouco isso. Meio que esse ódio total pelo clã Zenin. Eu nem ligaria se num arco a Maki fosse a protagonista, ou o Megumi fosse um total protagonista, tentando entrar mais nos podres desse clã como um todo. Nesse momento, ele consegue fazer a invocação e faz com que o Haruta esteja envolvido. E aí aparece um personagem gigantesco, branco, muito forte, que seria meio que uma criatura misteriosa. Nesse momento, ele olha com um olhar misterioso pro Haruta e fala, agora você vai morrer. E a criatura meio que joga ele pra parede, quase morrendo. Nesse momento, o Haruta fica com medo, e aí começa aquela cena final do episódio passado, onde ele implora pro Megumi ressurgir, porque sabe que só ele pode parar. Nesse momento, quando a criatura misteriosa vai acertar o Haruta, ele acaba quase morrendo, mas o Sukuna aparece rapidamente e salva os dois. Nesse momento, o Sukuna explica um pouco melhor o que está acontecendo ali. Ele explica, primeiro, que nesse momento o Megumi não está completamente morto. Ele está meio que numa parte ele está meio que conscientemente fora do seu corpo, porque ele está por causa da invocação. E a outra coisa que ele explica é porque o Haruta não podia morrer. Porque quando o Haruta morrer, o que o Megumi fez? Quando ele fez a invocação, quando o Haruta morresse, ele iria meio que libertar a invocação máxima. E isso é algo interessantíssimo pra você pensar na luta que vai acontecer a partir dali. Porque você tem uma criatura poderosíssima lutando contra o Sukuna a partir daqui, sem estar no seu poder máximo, porque ele só vai estar no seu poder máximo quando ele matasse o Haruta, e você tem o Sukuna, que também não está na sua forma máxima, na sua forma final, sua liberação máxima. Então a partir daí vai ter uma luta interessante. Eles também deixam claro que o Megumi não vai morrer, porque o Sukuna dá um pouco da sua energia para deixar ele vivo e fala a sua importância. A partir daí a narradora aparece e a gente descobre o nome daquela criatura. E a criatura se chama Marrogara, e ela fala de novo que o Megumi se destacou, que ela é uma criatura muito poderosa, que nunca conseguiu ser controlada por ninguém, e que ela realmente pode ser um fiel da balança para aquela luta. A partir daí começa a luta. E no começo o Sukuna parece alguém muito confiante, alguém muito mais forte. Ele começa a usar o seu poder, que seria meio que fatiar as pessoas. Ele tem um poder muito rápido e ele começa fatiando. Só que antes de ele fatiar, parece que um golpe quase acerta ele, dessa criatura. Nesse momento, o Sukuna joga ele longe. Isso é para destacar para o público, mais uma vez, o poder daquela criatura. Porque o Sukuna fala, aquela espada que ele está usando é uma espada que corta o espírito. Se o Sukuna fosse um espírito qualquer, com certeza ele já estaria morto, mostrando o poder daquela criatura. E aí começa a luta. O Sukuna começa a dar seu golpe, tenta manter meio que uma distância, mas ele acaba realmente tentando cortar ele em vários pedaços, até que o Sukuna percebe algo interessante, que seria o seguinte, ele percebe que ele corta, mas a criatura acaba voltando, e aí já começa aquela animação fantástica que esse episódio tem. Depois eu vou falar um pouco mais da animação, mas antes de falar da luta do Sukuna, vai destacar, não é que a animação ficou boa quando o Sukuna começou a lutar contra aquela criatura, não, desde a primeira cena do Itadori até essa, todas estavam muito boas. A cena
da animação, com a escolha do ângulo de baixo para cima, para mostrar o Megumi, aquele olhar completamente tenso, é muito interessante. É um momento que ele até parece um vilão daquela história, de tão interessante como esteticamente eles usaram. Usaram muito preto e o sombreado no rosto do Megumi para mostrar isso. E essa parte do Sukuna também é muito legal, visualmente como eles utilizam isso. E aí eles começam a lutar e a animação mostra mais uma vez como essa, pra mim, na minha opinião, é a melhor luta de Jujutsu Kaisen até agora das duas temporadas. E olha que isso é impressionante, porque só nessa segunda temporada, já falei algumas vezes que essa é a melhor luta da temporada. E mais uma vez, isso se surpreende. A luta era tão boa e eles estavam tão confiantes em colocar o clima e nos animadores que eles nem colocaram a abertura até esse momento. A abertura só vai aparecer no final do episódio. A partir daí começa a sequência de ação muito boa. É muito legal como eles usam a cidade como a sua arena de batalha. Como o Sukuna vai jogando ele pra longe e mesmo assim ele continua vindo pra cima do Sukuna. A gente nunca viu o Sukuna nesse nível, que fica meio até um pouco apreensivo. Óbvio, se analisar friamente, o Sukuna em nenhum momento ficou realmente apreensivo na luta, mas ele teve que usar mais técnicas. E outra coisa que é legal de se ver é como o Sukuna ele se diverte fazendo aquela luta. Como ele joga ele para um lado, joga ele para o outro, usa o seu poder e a criatura continua vindo para cima. E aí ele tenta cortar e a criatura não é cortável. A partir daí, quando ele corta e volta, o Sukuna percebe qual que é o poder que ele tem ali. Que seria, ele consegue meio que aceitar o golpe, mas ele consegue meio que... Ele tem dois poderes, essa criatura. A primeira é que ele consegue meio que aceitar o golpe da outra pessoa, porque ele sabe que ele vai ter uma regeneração rápida. Então ele meio que aceita o golpe e a partir daí ele consegue meio que ter uma recuperação rápida e além disso, ele ainda consegue adivinhar os poderes. Então a partir daí ele tem meio que uma vantagem contra qualquer inimigo. Se você der um golpe, ele aceita um golpe de uma maneira simples, porque ele sabe que ele vai conseguir se recuperar rapidamente. E aí a luta começa a evoluir. O Sukuna tenta cortar ele de todas as formas e repito o que eu falei. Eu gostei muito de como eles usaram a cidade de Shibuya como meio que uma arena de batalha para aqueles dois personagens fortíssimos. E é muito legal ver a visão no olhar do Sukuna. Isso eu tô gostando muito desde a primeira vez que o Sukuna apareceu. Como ele meio que fazendo observações sobre a luta. Ele é muito mais forte, ele pode até ser pra pessoa arrogante, mas ouvir o que ele tá pensando como alguém que é um dos caras mais poderosos da obra é muito legal. Como ele tem uma estratégia de batalha e como ele pensa o que vai acontecer. Tanto que ele menciona o nome de um personagem que nunca apareceu, que ele fala, esse cara tem um poder igual àquele. E isso é muito interessante. A partir daí eles começam a deslizar pelo cenário. De novo, tem que destacar a animação. Como eles usam o cenário, as cores, e eu gosto muito de como eles usam o cenário, a cor do cenário local para ser a arena de batalha. Então, uma hora eles entram num prédio e usam muito destaque do preto, do cinza, para mostrar como tá num lugar escuro. Depois vão para outro pedaço de Shibuya e você vê como é algo diferente a partir dali. Vendo que não tem nenhuma solução, o Sukuna percebe que só tem uma forma dele conseguir destruir aquela criatura rapidamente, senão aquela luta vai destruir a cidade como um todo. E seria ele usar a sua expansão domínio. Mas a expansão domínio, pelo que a narradora fala, é completamente diferente do que a gente está acostumado com qualquer personagem. O Sukuna, o dele, ele consegue ter mais de uma habilidade, a de destrinchar e a de fatiar. E ele sabe que se ele usar só uma daquelas habilidades, ele não conseguiria destruir. Então ele meio que faz uma mistura das duas técnicas, ele meio que tenta realmente fatiar ele como um todo. E o poder dele vira algo que é como se fossem 1000 golpes, mais de 1000 golpes, que nunca param. E esses golpes são tão rápidos e tão fortes, que a partir daí a criatura nunca conseguiria meio que voltar à sua forma natural. E aí começa uma sequência incrível de animação. Primeiro, eu gostei muito do lugar da expansão domínio do Sukuna, como parece realmente um reino com ossos caídos. Eu adorei essa sequência. Depois eu vi como é que é a formato no mangá, eu gostei mais ainda de como a arte foi feita para a expansão do domínio dele. Logo depois disso, ele faz mais uma explicação muito boa para mostrar como o Sukuna é forte. A narradora fala que a distância que ele consegue acertar as pessoas seria muito grande do Sukuna através da sua expansão domínio. Mas para não acertar o Megumi, que ele acha que é fundamental, ele acaba diminuindo muito para não ter nenhum perigo. Ele acaba acertando vários golpes em sequência e aí a animação brilha, porque começa com um vermelho muito forte, como se destacasse a parte do Sukuna, até a parte que ele realmente acaba meio que fatiando ele, só que começa a mudar para várias cores diferentes, porque o Sukuna correndo pelo cenário e fatiando ele várias vezes, porque o Sukuna aparece parado, mas ele é tão rápido, tão ágil, que é meio como se ele se mexesse sem sair do lugar, e nisso vai fatiando aquela criatura que continua vindo para cima dele. Ele aumenta um pouco a sua força e ele destrói
todo lugar que está ali. E isso mostra o poder que o Sukuna tem, porque ele destrói todo lugar e até o subsolo, porque tinha pessoas no subsolo e todas aquelas pessoas morrem. E meio que numa forma até fácil pra ele, ele acaba matando aquela criatura. Agora falar um pouco da animação dessa sequência. Eu gostei muito de como eles brincaram com a cor como um todo, porque a criatura é branca. Mesmo assim, eles brincaram com cinza e com as roupas do Itadori para darem cores diferentes, porque é como se o Sukuna corresse pelo cenário e aquele azul, aquele vermelho da roupa do Itadori, no caso, que o Sukuna tá usando, meio que brincasse com o cenário e ficasse aquela sequência incrível de ação. Logo depois ele termina essa sequência meio que destruindo o monstro. Ele volta pra parte de baixo e o Haruta ainda tá vivo. E o Haruta pensa, eu tenho realmente sorte. Mas ele percebe que ele gastou toda a sua sorte na luta contra o Nanami. E a partir daí ele é fatiado e morto. Nessa hora o Sukuna percebe que ele vai voltar, que ele vai perder o seu tempo como naquele corpo e o Itadori vai voltar. Ele meio que corre e deixa o Megumi junto com a Shoko, porque ele sabe que ela é a médica e ela pode cuidar dele. Logo depois ele volta pro cenário daquela destruição total e ele meio que sai do seu corpo e o Itadori volta. Quando o Itadori volta e ele vê aquela destruição, a sua cabeça meio que recorda tudo que ele fez, mesmo ele não se lembrando. A partir daí, ele meio que coça sua mão no chão, meio que arrancando a sua pele, e a partir daí, ele meio que lembra o que seu avô falou, provavelmente, que seria essa ideia de você meio que tem que salvar as pessoas, e você meio que foi impotente a partir dali e não salvou ninguém. Ele meio que se destrói psicologicamente, ele levanta a cabeça e você vê que ele tá acabado psicologicamente, meio que sem saber o que fazer. Nesse momento, começa a tocar a música de abertura e combina perfeitamente com o cenário, combina perfeitamente com o que está acontecendo em cena. E a partir daí, o episódio se encerra com a música de abertura e começa a música de encerramento. Logo depois tem uma cena pós-créditos, onde a gente vê que o Nanami ainda está vivo, mas metade do corpo dele está carbonizado. E eu termino o episódio pensando, que anime fantástico é Jujutsu Kaisen. É só pensar que semanalmente eu venho aqui no canal analisar episódios semanalmente e eu sempre falo a mesma coisa. Que episódio incrível, que luta fantástica, melhor luta. E parece que sempre o próximo episódio vai ter a melhor luta. E aqui ele foi fantástico em todos os sentidos. Desde a primeira cena, tecnicamente, até a última. Como a primeira cena do Itadori conversa com a última com ele sofrendo. Como apesar de ter pouco diálogos em relação a personagens, a gente já mostra muito a importância do Megumi. Como mostra, desenvolve o personagem junto com o Gojo em certo momento. E a luta do Sukuna é simplesmente maravilhosa. Em questão de animação, técnica, direção, tudo é incrível. De um personagem que a cada episódio que passa, apesar de ele ser um grande vilão, um grande inimigo, ele também é muito carismático. Eu adorei esse episódio. E de novo, mostrando o Jujutsu Kaisen que ele pode a cada episódio se superar. E foi mais um acerto. Como eu falei, eu já gosto muito da primeira temporada de Jujutsu Kaisen. E essa segunda, ela é melhor a cada episódio. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, você concorda que essa é a melhor luta de Jujutsu Kaisen? Se não, qual é a sua preferida? O que você espera do futuro do anime a partir de agora? Você que leu o mangá, tá gostando do anime? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.